Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está o seu coração? Como tem vivido nesses últimos dias? A paz em você? Você tem sido um pacificador? Você tem vivido de fato sobre a base que é Cristo Jesus? Sabe por que te pergunto isso? Que há uma impressão de que o mundo está desesperado cada dia que passa. As pessoas estão se preocupando com coisas, com pragas, crises, com doenças. E a gente percebe um certo pânico que vem invadindo o nosso mundo, até mesmo os arraiais cristãos. A gente sabe que os dias são maus, mas isso não é nenhuma surpresa. Todos nós sabemos disso. A Bíblia já nos orienta, a Bíblia já nos fala a respeito de todos os acontecimentos. A Bíblia já nos alerta em relação à corrupção, à iniquidade, ao esfriamento do amor, ao afastamento de Deus, à apostasia, à incredulidade, pecado em geral, que toma conta, porque as pessoas estão cada dia mais egoístas, voltadas para o materialismo, para o mundo das negociatas, dos negócios, do mercado, da tecnologia. As igrejas, enquanto instituições, enquanto organizações, às vezes têm sido um mal na vida do ser humano. Mas isso tem a ver com as exceções. Em geral, um ajuntamento de pessoas, chamado de igrejas locais, que são perfeitamente necessários. Tem a ver com a base da nossa fé. Nós fomos chamados para vivermos em paz uns com os outros. A igreja foi plantada aqui nesse mundo para abençoar. Foi isso que Deus disse a Abraão ainda antes da sua trajetória, da sua peregrinação, ainda chamado de Abrão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão obedeceu ao chamado de Deus e caminhou obedientemente rumo ao cumprimento daquele propósito de Deus para a vida dele. E aquela iniciativa de Abraão foi perdurando, passando de geração para geração e chegou a nós. Jesus Cristo veio ao mundo para reafirmar toda a promessa do Pai, que Ele estaria conosco, que Ele estaria com os seus, que Ele jamais abandonaria o seu povo, aqueles que se entregam dia após dia sob os cuidados desse Deus poderoso. Mas o sistema que jaz no maligno, esse sistema que a cada dia procura se afastar ou afastar pessoas do próprio Deus, esse sistema tem feito as pessoas viverem cegas, procurando os seus interesses pessoais, humanos, carnais. E com isso o ser humano vem ignorando mais e mais, dia a dia, os valores da palavra de Deus. Quando a gente percebe um mal, como por exemplo na atualidade, nesses dias, nós estamos vendo aí os comentários, os noticiários a respeito desse coronavírus que tem preocupado o mundo. Nesse tempo,
por falta de um preparo maior, por falta de uma intimidade maior com Deus, as pessoas acabam por entrar em desespero, sem saber o que fazer. Há muitas dúvidas: devo ir à igreja? Óbvio, se referindo a um templo religioso. Devo ou não ir à igreja? Devo ou não abraçar o meu irmão? Devo ou não apertar na mão do meu irmão? Posso ou não posso? Faço ou não faço? E essas dúvidas têm invadido os corações. Pessoas estão desesperadas nesse tempo. E a Bíblia diz assim, vocês foram chamados para viver em paz. Isso que Paulo diz, Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo está nos ensinando, querido, que os dias iam apresentando intensificações alarmantes de coisas ruins. E ainda que os púlpitos continuem existindo nas igrejas, ainda que as mensagens bíblicas continuem sendo proferidas nas igrejas, as pessoas têm dado pouco ouvido a essas palavras que têm sido pregadas em cada igreja. E aí, quando vem a dúvida, quando vem o problema, quando vem o mal, as pessoas não sabem o que fazer. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não fiquem ligados, não fiquem vidrados, não fiquem fascinados pelas informações terrenas apenas. Não estou dizendo que nós temos de ignorar todas as informações, a realidade do momento. Não estou dizendo aqui que temos de ser, precisamos ser irresponsáveis em relação à nossa convivência. Por exemplo, quando Paulo introduz esta carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Veja bem, Paulo faz referência aos irmãos que estão em Cristo, mas ele não ignora o fato desses irmãos habitarem em uma cidade, em um lugar físico, em Colossos. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós fixamos o nosso olhar e a nossa mente em Cristo, nós também precisamos ter a certeza de que vivemos em um mundo histórico, em um mundo físico. Nós não ignoramos os acontecimentos, muito pelo contrário, nós sabemos fazer a verdadeira leitura, a verdadeira interpretação do nosso contexto. E nesse momento nós sabemos, por exemplo, que há uma intensificação do mal. E isso é verdade. Sabemos a realidade do mundo em que nós habitamos, que é um mundo mau. Um mundo de um sistema corrompido pelo pecado. Mas a Bíblia está nos orientando a fixar o nosso olhar e a nossa mente nas coisas do alto, onde Cristo está. É que quando nós fixamos o nosso olhar e a nossa mente nas coisas terrenas, nos tornamos muito mais vulneráveis, ficamos mais sensíveis ainda, porque o nosso emocional, o nosso psicológico já está fragilizado. E a Bíblia, ela nos orienta que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Eu sei, nesse tempo nós temos valorizado muito o recôndito dos nossos lares. Nós temos valorizado muito a convivência domiciliar.
estamos nos isolando, estamos procurando viver em solitude. Isso é bom, faz parte das orientações das autoridades competentes. Mas esse momento, muitas pessoas estão se isolando nas suas casas, mas continuam ligados com o mundo, através da internet, através dos aparelhos que trazem o mundo para dentro da nossa casa. Então, na verdade, nós não precisamos nem sair de casa para a gente viver todos os malefícios do mundo, porque a própria internet traz esses males para dentro do nosso lar e corrompem a nossa mente. A Bíblia diz, aqui no capítulo 3, texto que nós já lemos: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo já havia falado isso aos irmãos de Filipos, aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Ele já orienta a pensar nas coisas do alto, a pensarmos nas coisas do alto. Mas se nós colocamos as coisas terrenas no nosso coração e na nossa mente, como nos inclinarmos para as coisas espirituais? Então, nesse momento de dificuldade, eu convido você a fixar o seu olhar e a sua mente nas coisas do alto. E finalizo com o capítulo 3 ainda, da carta aos Colossenses, e o versículo de número 15. O texto diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o juiz, que a paz de Cristo seja o árbitro, que a paz de Cristo determine as suas ações, que a paz de Cristo preencha o seu coração, que a paz de Cristo seja um conteúdo que ganhe mais valorização na sua mente nesse momento de crise. Que essa paz conduza a tua vida, querido. Não permita que os valores do mundo determinem as suas ações. Recorra àquilo que você aprendeu da parte de Deus. Recorra aos conteúdos da palavra do Senhor. Não se desespere, viva em paz, seja um pacificador, seja um agente de paz nesse mundo conturbado. O mundo precisa da igreja, o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de você, o mundo precisa de nós. Mas se nós deixarmos nos envolver por esses valores que estão sendo apregoados, por esse emaranhado de palavras e conceitos e preconceitos, de pessoas que não buscam sabedoria de Deus, nós também vamos mergulhar nesse mar de águas turbulentas. E o nosso fim será o desespero. Então, pense nas orientações da palavra de Deus. Precisamos permitir que nesse momento o mundo possa encontrar em nós o suporte, o mundo possa encontrar em nós diretrizes, os referenciais, as sinalizações, para que ele possa olhar para Cristo, que é o único Senhor, e para essa palavra que é o único antídoto para o maior mal, que é o mal do pecado. Porque as pessoas e a própria mídia, ela está supervalorizando o poder de um vírus, falando do mal e dos malefícios que esse vírus pode trazer. Mas a mídia nunca se preocupou em falar, por exemplo, do pecado. E o salário do pecado é a morte. E sobre esse mal, ninguém está preocupando. Entendeu? Então, eu quero convidar você a se voltar para os valores da palavra de Deus, que você faça a leitura desse mundo que nós estamos vivendo, que você interprete o nosso contexto, mas que você seja um agente de transformação nas mãos do Senhor.